Maninho, você já se imaginou fazendo suas próprias fanarts de League of Legends e ainda postando no Instagram pra dar aquela enriquecida no seu portfólio? Então eu apresento o Método. É um curso bem completo, inteiro em videoaulas, desde o básico até as partes mais complexas, como sombreamento e pintura. Acesse o curso aí no topo dos comentários e aproveita a promoção pra você também ser um desenhista. Você consegue se lembrar do que você estava fazendo aos 12 anos de idade? Bom, esse nerd aqui do vídeo de hoje, com 12 anos, já dava seus primeiros passos para se tornar um hacker fugitivo do FBI, que iniciou sua carreira hackeando o Xbox 360, dando início à pirataria, hackeando grandes empresas e até o próprio exército dos Estados Unidos, e a finalizou invadindo um cofre de um banco na Polônia. E eu não me refiro à invasão hacker, ele invadiu pessoalmente o cofre. Essa é uma história maluca que começou a circular na internet gringa recentemente e eu resolvi trazer aqui pra vocês, inclusive créditos ao Vince Vintage. Não esqueça de deixar o like aí embaixo se você curtiu o vídeo, se inscreva se você for novo por aqui, é rapidão, não demora nada pra vocês e me ajuda muito. E antes da gente começar, vamos a uma pequena dica aqui do nosso patrocinador. Pessoal gamer, se liga na dica aqui. Essa é a Bonox, um site que eu mesmo uso pra comprar meus gift cards, e aqui com certeza vocês vão achar algo que estão precisando. Na época que o primeiro Xbox foi lançado, ele teve pouquíssimo preparo do time de segurança da Microsoft e acabou se tornando um parque de diversão na comunidade hacker. Semanas depois do lançamento, o sistema já tinha sido desbloqueado e agora já era tarde demais. A Microsoft não ficou nada feliz e decidiu que o próximo console seria diferente. Então, o Xbox 360 foi construído por uma equipe muito maior e muito mais atenta para que dessa vez fosse um videogame à prova de brechas, com um sistema fechado, seguro e impossível de piratear. E bom, quem já teve contato com o Xbox 360 em algum momento da vida sabe que esse plano da Microsoft deu muito errado, porque ele ficou famoso aqui no Brasil justamente pela pirataria. Pro Play 2 era 3 jogos por R$10 e pro Xbox era 3 jogos por 15 aqui na feira. Só que o mais surpreendente é que no início, de fato, a Microsoft parecia ter feito um videogame hackeável. Tudo ia bem até que um dia, enquanto procurava por material eletrônico descartado, um cara chamado Rod encontrou o que qualquer hacker gostaria de ter encontrado: um Xbox 360 Dev Kit. Caso você não saiba do que se trata, um console Dev Kit é uma versão usada pela própria empresa criadora do console e pelas desenvolvedoras como base para desenvolver jogos e outros serviços. Ele dá um acesso privilegiado a diversas partes do software do console e pode dar muita merda se cair em mãos erradas. E esse console em específico foi achado em um lixo de eletrônicos, só que ele estava funcionando e ninguém faz ideia de como que ele foi parar lá. Para vocês terem mais noção do que é isso, é proibido que qualquer pessoa de fora dos estúdios de desenvolvimento tenha acesso a esse Dev Kit. Então, mesmo que não fosse um hacker, Rod tinha uma mina de ouro nas mãos. E Rod não era hacker, mas ele também não era bobo. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar um potencial comprador para aquela relíquia que ele tinha encontrado. E foi assim que ele conheceu David Pokora, considerado por muito na comunidade dos mods como o maior nome da pirataria de games. Os dois conversaram, uma transação alta cujo valor nunca foi revelado foi feita, e agora, com o Dev Kit em mãos, David começou sua primeira grande jornada: modificar o... Por isso que você tem que saber, mano, o que você tem em mãos, tá ligado? E oferecer pra pessoa certa. Porque, tipo assim, mano, às vezes, velho, a gente faz muito isso. Tipo assim, vamos supor, a gente pega um bagulho, velho, que, tipo assim, no geral, lógico, tem um valor, né, de mercado, mas tem o valor do que aquilo representa e do, tá ligado? E da importância da parada, mano, tá ligado? Que nem mesmo, vamos supor, se fosse um tanso aí, velho, ia entregar pelo valor de mercado do Xbox, tá ligado? O preço que valia. Não ia, tipo assim, mostrar a importância do bagulho que dá, e o que dá pra fazer com o bagulho, tá ligado? O jogo Halo 3. Ele foi melhorando os gráficos do jogo e adicionando novas fases e itens, e foi compartilhando tudo num site chamado halomods.com, despertando o espanto e a curiosidade da comunidade. Todos queriam saber como que ele havia conseguido o que parecia até então impossível. Como ele também não era burro nem nada, David guardou seu segredo só pra si, afinal ele tinha a ferramenta mais desejada por qualquer modder do mundo. Só que os mais espertos da comunidade sabiam que ele tinha acesso a algo diferenciado para poder fazer esses mods, e é aí que entra na jogada o Anthony Clark, um jovem programador que abordou o David com a seguinte proposta: ele ajudaria a fazer mais mods e a lucrar com isso, e em troca ele queria ter acesso ao Dev Kit e também a quem o vendeu pro David. David aceitou o acordo e os dois começaram a trabalhar e vasculhar juntos tudo que o Dev Kit tinha. E foi no meio dessas buscas que eles encontraram um acesso a um serviço restrito, o PartnerNet. PartnerNet era basicamente onde os desenvolvedores testavam seus jogos inéditos no Xbox Live, ou seja, eles não apenas tinham
encontrado o código-fonte do Xbox, mas também dezenas de jogos que eles poderiam jogar meses antes do lançamento. Assim, tudo foi acontecendo de uma forma tão maluca que esses caras praticamente ganharam na loteria. Porque olha essa sequência de acontecimentos, qual que era a chance? Obviamente, eles entraram no PartnerNet e começaram a explorar os jogos que tinham ali, mas como aquilo era uma espécie de lobby altamente restrito e secreto, os desenvolvedores perceberam que haviam ali duas pessoas que não eram parte do time. Então, só pra apimentar mais a história, eles decidiram enfrentar os hackers e deixaram a seguinte mensagem: vencedores não invadem o PartnerNet. David e Anthony ficaram aparentemente bem indignados. Você chamou a gente de loser? Em resposta, eles expuseram toda a falha de segurança do Xbox numa apresentação e tornaram tudo público, incluindo os próprios códigos de desenvolvimento do console. Aquilo era jogar a merda no ventilador e estourar o apocalipse da pirataria de uma vez só. Agora, unidos na causa da democratização dos games, David e Anthony criaram o desbloqueio JTAG, que consistia em transformar um Xbox comum em uma versão capaz de rodar qualquer linha de comando que fosse posta ali. Era realmente como ligar uma chave que permitisse que seu console perdesse qualquer restrição feita pela empresa. Aquilo deixou a Microsoft em completo surto, porque eles liberaram também tutoriais de como fazer o JTAG no seu Xbox. Então era um verdadeiro caos corporativo. Mas como eu disse, eles não são bobos, eles sabiam que a esmagadora maioria dos usuários de Xbox não conseguiriam fazer aquele procedimento sozinhos, então a dupla passou a vender acesso remoto àqueles mods que eles tinham feito, e inclusive tinha uma versão que permitia você usar cheats online pelo Xbox que custava $100 por hora. O problema é que a sede de David pelo inexplorado começou a aumentar cada vez mais. Para ele não era mais sobre dinheiro, era sobre o quanto ele seria capaz de mudar o mundo dos videogames. David então decidiu ampliar o círculo, convidando mais hackers pro grupo e o nomeando de Xbox Underground. Um dos primeiros membros desse grupo se chamava Justin May, e ele é importante para a história porque ele foi até um evento do Xbox em 2010, no qual estaria o diretor da Xbox Live para pedir pessoalmente para ele num painel para ser desbanido. Can you unban my gamer tag, please? I played Forza 3 É louco. I'm sorry, you should have done that. again, but I want my account. There are some punishments for which there's sort of no recourse. Ele recebeu um não na cara de todo mundo, mas ele tinha um plano muito mais maluco e bizarro do que simplesmente pedir para ser desbanido. Ele foi na convenção para tentar clonar os dados da última versão do Xbox 360 Dev Kit, feita pela empresa Atomic depois de todos os vazamentos. No meio da convenção, Justin simplesmente tirou seu notebook da mochila e plugou no Xbox para começar a clonar os dados. Mas isso não durou nem um minuto antes da segurança aparecer e confiscar tudo. O que ele não sabia é que ele tinha escolhido a pior empresa para fazer isso. A Atomic na época estava trabalhando junto com o FBI, afinal, depois de todos os acontecimentos, eles estavam reforçando a segurança e participando de uma investigação. O FBI fez o que sempre fez e confiscou tudo que fosse possível para começar a caçada ao grupo responsável por tudo aquilo. O Justin até se ofereceu para dedurar o resto da equipe em troca de não receber nenhuma acusação, e no final das contas não adiantou nada e ele perdeu o computador, o Xbox e a sua conta da Microsoft de novo. E isso é só porque é o máximo que eles poderiam fazer, já que o Justin era menor de idade. David percebeu que a partir daquele momento ele ia precisar do dobro de cuidado se quisesse pôr as mãos no novo Dev Kit, e é aqui que o nosso protagonista surge, o Dylan. Dylan se apresentou a David sob o nick de SuperDie e mandou a seguinte mensagem: encontrei um banco de dados de formulário vazado com milhares de credenciais de registro de funcionários da Epic Games. Talvez podemos trabalhar juntos nisso. Assinado SuperDie. David aceitou a parceria e, usando um sistema simples de cruzamento de senhas, eles entraram no e-mail de vários funcionários da Epic Games. Depois de meses tentando achar qualquer coisa que fosse útil, eles trombaram com um projeto gigantesco da época: o jogo Gears of War 3, que ainda estava em desenvolvimento e já havia sido adiado diversas vezes, então a comunidade inteira estava completamente maluca para jogar. Através de um modem modificado que impediu o rastreamento do download, a dupla conseguiu acesso completo ao Gears of War 3 e no dia seguinte eles já estavam jogando e já tinham vazado tudo na internet. A Epic havia desembolsado cerca de $60 milhões para o desenvolvimento do jogo e levou um baita prejuízo por conta do vazamento, fazendo o FBI ficar ainda mais de olho para tentar achar os responsáveis. Mas nada disso parou David e Dylan. Usando o mesmo esquema da Epic Games, eles começaram a acessar listas de e-mails e senhas de funcionários de outras desenvolvedoras e foram pulando de uma para outra, passando pela Ubisoft, pela Activision, pela EA e várias outras. O acesso interno e vários jogos de várias empresas passaram pelas mãos do Dylan e do David antes mesmo de serem lançados, e aí eles conseguiam uma cópia fresquinha para poder fazer uma versão pirata e soltar junto com o lançamento oficial do jogo. Eles fizeram a boa para muita gente aí, mas ainda assim é louco pensar que eles são só adolescentes. Em uma das conversas que o FBI
interceptou, dá pra ouvir o David falando casualmente sobre todas essas invasões, se liga só. I have to the Australian Department of Defense. Every single big company, Intel, AMD, Nvidia, any game company you can name, Google, Microsoft, Disney, Warner Brothers, everything. E aí mais uma vez o Xbox volta pro olho do furacão, já que estando infiltrados em toda a companhia de tecnologia possível, a dupla começou a ouvir em todo canto sobre um tal projeto chamado Xbox Durango, que era nada mais nada menos do que o nome secreto pro Xbox One que estava em desenvolvimento. Aqui eles tomaram uma decisão no mínimo controversa, se liga, já que eles tinham as informações de tudo que o novo Xbox usaria, de hardware, de software e tudo mais, por que não construir a sua própria versão e lançar antes da Microsoft? Caralho. Pois é, pelo menos eles tinham autoestima. Eles poderiam ter só vendido as informações, mas não, vamos fazer o nosso próprio Xbox. Eles passaram meses comprando peças, usando os mesmos modelos de linguagem e interface, contactando profissionais e tudo mais, só que aí eles se tocaram no seguinte: mas e os jogos? Como que eles iam rodar jogos que ainda nem existem ou não foram feitos para essa nova geração? Então a conclusão que eles tiveram foi simplesmente vender o Xbox One personalizado em fóruns. Eles encontraram um comprador na África do Sul, mas acabaram descobrindo da pior maneira que ele era na verdade um agente do FBI disfarçado para achar os envolvidos no caso do vazamento. Então a compra não foi finalizada. Dylan, sendo o mais perspicaz, foi o primeiro a deixar o barco assim que isso aconteceu, mas ele acabou sendo atingido por um inimigo maior do que qualquer outra coisa: o seu próprio ego. Dylan passava o dia inteiro dizendo para as pessoas nos fóruns de Xbox que ele teve acesso ao console da nova geração, mas ninguém acreditava nele, obviamente. Ele passava algumas informações técnicas e tudo mais, só que ninguém levava a sério. E isso deixou o Dylan tão bolado que ele simplesmente resolveu pegar tudo que ele tinha e jogar no fórum. Isso até me lembra um outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre um imbecil militar dos Estados Unidos que resolveu vazar um monte de informações sigilosas do governo num Discord cheio de crianças só pra provar que ele realmente tinha acesso a esses dados. Ai ai. E aqui eu quero que você perceba que é por isso que o Dylan é o protagonista dessa história. A essa altura o grupo inteiro tava tendo que se esconder e se refugiar pra não ser pego pelo FBI, enquanto o Dylan entrou no modo caótico e começou até a dar entrevistas. Ele ficou conhecido como The Leak Kid, o garoto dos vazamentos, e passou a falar com a imprensa, com podcasts, com jornais, revistas, matérias, artigos, redes sociais, bom, basicamente tudo. Dylan fez questão de ir em todos os programas possíveis para que o mundo inteiro soubesse o que ele tinha conseguido fazer. Nas entrevistas, ele dizia que era importante falar sobre isso para mostrar ao mundo o que acontece quando uma empresa bilionária não investe seu dinheiro em segurança. E embora ele tenha um ponto válido sobre isso, a situação já estava completamente fora de controle. Agora, olha como essa história tem um plot twist mais louco do que o outro. Enquanto Dylan entrava na base de dados das desenvolvedoras para encontrar games que ainda não haviam sido lançados, ele encontrou algo ainda mais importante: um simulador de direção do helicóptero Apache feito para uso do governo dos Estados Unidos. Olha a merda, dependendo do que ele fosse fazer, isso até poderia gerar uma guerra, mas antes que ele pudesse agir, um investigador contratado pela Microsoft foi até a sua casa para tentar uma negociação de paz. Como era um investigador não oficial, ele não poderia e nem queria prender o cara, então ele fez a seguinte proposta: Dylan pararia de postar informações sigilosas da Microsoft e nada aconteceria com ele, a vida seguiria a partir daí. Dylan achou maravilhoso e sem pensar duas vezes ele aceitou, porém naquele momento ele tava cruzando os dedos. No dia seguinte ele simplesmente colocou aquela versão personalizada do Xbox Durango no eBay só pra desafiar a Microsoft, e aí, meu amigo, até o Bill Gates precisou entrar na história. Bastou uma ligação do Bill Gates pra polícia e em questão de horas eles invadiram todas as residências de Dylan e encontraram toda a evidência que era possível de ser achada, tudo porque ele não seguiu um simples acordo de paz. Dylan agora estava sendo acusado de 22 crimes diferentes e o que ele fez em resposta foi simplesmente dar uma entrevista dizendo que ele era o responsável por todas as invasões e vazamentos e no fim dizia que ele havia feito isso apenas por curiosidade. O restante do grupo, enquanto isso, estava aos poucos sendo preso, mas Dylan sempre dava um jeito de continuar fugindo. E no meio de tudo isso, sabe quem que tava ganhando mais grana do que todo mundo junto? Vocês lembram do Anthony, que tava lá com o David no início, fazendo mods de Halo 3 quando tudo começou? Bom, por incrível que pareça, ele descobriu um negócio ainda mais lucrativo: revender FIFA Coins através de um bot. Caso você goste de FIFA, você deve saber que no Ultimate Team, você pode usar FIFA Coins para melhorar consideravelmente o seu time e ter jogadores melhores. Só que esses FIFA Coins são compradas com dinheiro real. Isso no caso hoje em dia, porque na época para você poder ganhar os FIFA Coins era só jogando e jogando e jogando infinitamente, já que a indústria ainda não tinha se tocado de que vender dinheiro fictício em troca de dinheiro real era um ótimo negócio. Maldito Anthony. Mano, e hoje tipo assim, todo jogo tem esse dinheiro fictício, pô, tá ligado? Que nem mesmo no League of Legends é essência, tá ligado? É umas essências lá que você joga lá que, mano,
além do, né, do RP que você coloca pra comprar as skins e tal, tem outra parada que são as essências amarelas e azuis que você ganha conforme você joga, tá ligado? E tem como vender também essa parada, tá ligado? Eita, que doideira. Tipo assim, tem como, né? Tem como vender e comprar. Comprar, aliás, né? Dentro do jogo. Mas se você quisesse largar na frente ou apenas tivesse muita grana, alguns sites paralelos vendiam as FIFA Coins de forma ilegal. As pessoas jogavam exaustivamente, ganhavam os FIFA Coins e depois revendiam. Depois de encontrar aquilo, Anthony teve um estalo e pensou o seguinte: e se eu criar um bot que joga o FIFA sozinho ali por horas, que conseguisse esses FIFA Coins sozinho e depois eu revendesse tudo na internet? Parece hoje uma ideia óbvia, mas tudo isso começou quase 15 anos atrás e Anthony passou meses construindo um sistema de bot perfeito pro jogo. E assim, Anthony ficou literalmente multimilionário apenas através do sistema de bot e revenda. E lembrando, isso tudo só foi possível porque ele teve acesso ao Dev Kit. Ele ganhou tanto dinheiro que montou uma equipe de hackers só para aprimorar o seu bot e o negócio cresceu muito. Ele comprou uma casa, fez disso uma empresa, contratou advogados e se blindou de toda a forma possível enquanto todos os olhares estavam no Dylan. Anthony fez questão de encontrar brechas na justiça para que, caso aquilo se torne um problema algum dia, ele já estivesse adiantado para poder dizer que a parada mais importante, velho, pra quem tá mexendo com coisa errada, velho. Mano, a coisa mais importante, mano, você tem que jogar o jogo dos caras, tá ligado? Tipo, você tem que tá com tudo debaixo do seu braço, tá ligado? Você tem que realmente se blindar, mano, tá ligado? Essa aqui é a parada. que não quebrou nenhuma lei. Afinal, vender as moedas era proibido no FIFA, mas não tinha nada disso no Código Penal. De todos os envolvidos nessa história de alguma maneira, só o Anthony e o Dylan ainda estavam soltos. Anthony por ter, digamos assim, mudado de ramo e Dylan por se manter como fugitivo. Naquele ponto, o FBI já havia prendido 3 integrantes do grupo, enquanto mantinham em interrogatório o Austin Alcala, com acusações que sustentavam décadas na prisão. Todos eles haviam trabalhado juntos em momentos diferentes durante toda essa jornada de vazamentos, e os últimos elementos eram o Anthony e o Dylan. Mas a conta, meus amigos, ela sempre chega. Então todos eles foram presos imediatamente, exceto o Austin, já que no computador dele o FBI encontrou diversas informações sobre um esquema milionário envolvendo FIFA Coins. Pois é, um dos hackers que Anthony contratou era o Austin, que por coincidência também estava trabalhando com seu ex-parceiro de negócios, o David. Exatamente um ano depois, Anthony foi preso junto a todo o seu grupo de hackers por causa do esquema de FIFA Coins, e as acusações foram desde fraude a lavagem de dinheiro, já que ele simplesmente ganhou 16 milhões de dólares vindo diretamente de vendas em sites da China e nunca declarou nada disso. Os hackers que trabalhavam para o Anthony fizeram um acordo para devolver todo o dinheiro que tinham arrecadado em troca de não ir para cadeia, mas como eu falei ali atrás, o Anthony contratou todo um time de advogados para enquadrar tudo aquilo como uma atividade legal, então ele tinha a convicção de que ia vencer os processos. Conforme sua própria defesa dizia, revender moedas no FIFA não é um crime porque não se enquadra em nenhum código penal específico. Só que aí então o juiz pediu para ele informar quais foram os meios legítimos que ele usou para conseguir ali os 16 milhões de dólares. E aí, juntando isso com o fato de que ele nunca declarou essa grana, ele acabou sendo condenado por conspiração e fraude. Anthony nunca chegou a cumprir sua pena, pois uma semana depois ele foi encontrado morto em sua casa e a causa oficial foi declarada como overdose acidental por misturar Vicodin e álcool. Nesse momento só restou um homem do grupo, que era o Dylan. Esse negócio aí nego morrer de overdose aí, ó. Nego, acho que se pá que na cadeia mesmo, ou o nego que mexe com gente grande, mano. No papo mesmo, mano. Pode pá que nego droga o outro até a morte, pô. Até morrer de overdose. Essa aqui é a fita. Ah, morreu do quê? Ah, o cara era um drogado. Mas aí chega os familiares do cara e fala, mas ele não mexia com droga, né? Não tinha conhecimento que ele era um usuário de droga, de alguma coisa. Tá ligado? Então pode ir pá, mano. Eu tenho certeza que como é muito dinheiro envolvido, mano, tá ligado? A gente manda drogar o cara e o cara morre como se fosse um drogado, tá ligado? Tipo, morreu de overdose. Pô, ele era um drogado e morreu aí. Mas na real o cara pode ser assassinado, né? O povo drogou o cara.
Dylan, nessa altura já com 22 anos de idade. Mesmo com um mandado de prisão, ele conseguiu se mudar para a República Tcheca porque tinha dupla cidadania. Ao invés de ficar lá escondido, Dylan continuou dando entrevistas para a TV, explicando como foi o seu processo de hackear os domínios de empresas bilionárias, falando novidades sobre os seus próximos projetos como hacker e realmente se portando como uma celebridade. Como a justiça não conseguia chegar até o Dylan, eles prenderam todo mundo que podiam como uma forma de intimidação. Até a mãe dele rodou e acabou pegando 2 anos de prisão por obstrução da justiça por ter levado o filho até o aeroporto no dia da viagem. Ainda na República Tcheca, Dylan conseguiu um trampo como segurança digital de bancos e uma semana depois, os clientes começaram a reclamar que as suas contas estavam sendo esvaziadas. Por que será? Nesse ponto parece que ele nem se preocupava mais em ser furtivo, porque ficou totalmente óbvio que ele havia sido a pessoa por trás desse furto de contas. Não à toa, a polícia local foi até o seu apartamento e encontrou todas as provas que precisavam para que finalmente, em 2019, Dylan Wheeler fosse preso. Por se declarar culpado e colaborar com as autoridades, ele acabou recebendo uma liberdade condicional e se mudou até a Inglaterra, onde iniciou sua própria empresa de cibersegurança. Porque convenhamos aqui, se alguém tem propriedade nesse assunto, esse alguém é ele. O mais louco é que essa história poderia acabar muito bem pro Dylan, mesmo com tanto de coisa que ele fez, ele poderia se safar e sair livre. Olha a quantidade de coisas que esse cara passou, a experiência que ele adquiriu, o conhecimento, e isso seria maravilhoso pra carreira dele no futuro, mas ele jogou tudo fora. Em 2020, Dylan fechou a sua empresa, ele sumiu da internet e se mudou pra Polônia, onde se envolveu em um assalto a banco que ele tinha desativado todas as câmeras de segurança, exceto uma que fez com que ele fosse preso. Enquanto você assiste esse vídeo, Dylan está na prisão na Polônia, cumprindo a sua sentença de 10 anos. E se vocês quiserem ver um vídeo de uma pessoa E ele tem de inteligente, ele tem de animal, né? que também tomou diversas decisões erradas, deem uma olhada no meu vídeo sobre o tal imbecil do Discord que vazou informações do governo dos Estados Unidos só pra ganhar uma discussão com uma criançada. É absurdo. Não esqueça de deixar o like aí embaixo pra poder me ajudar, é muito rápido e vale muito pra mim, e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau!